Olá, uma ótima tarde para você que está acompanhando a TV Aparecida. Estamos ao vivo, começando Dons da Igreja, esse programa especial que acompanha a 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje a Assembleia chegou no seu 6º dia de trabalhos aqui na capital mariana da fé. Desde cedinho, os bispos participaram da Santa Missa. Depois disso, vieram aqui para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Pela manhã, discutiram sobre inteligência artificial, um dos temas propostos para que o episcopado possa dialogar, visto também a importância que a igreja no mundo todo tem dado a este tema da inteligência artificial, que já foi abordado inclusive pelo Papa Francisco na mensagem do Dia Mundial da Paz, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Depois disso, os bispos retornaram ao debate do tema central. Esse ano, a Assembleia discute a realidade da Igreja no Brasil e a atualização das diretrizes gerais de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil. Essa discussão deve acontecer durante toda a Assembleia e as diretrizes só serão votadas no próximo ano, em 2025, porque a Igreja no Brasil aguarda a segunda etapa do Sínodo para os bispos lá no Vaticano, que acontece em outubro desse ano, para que depois as diretrizes possam estar atualizadas de acordo com o Sínodo, que fala sobre a sinodalidade. As discussões aqui do tema central foram debatidas também no mesmo propósito do Sínodo, com as mesas circulares, na conversação com o Espírito. Enfim, é um método que começou lá com o Sínodo e foi colocado em prática aqui pelo Episcopado Brasileiro. Além de vários temas prioritários, outros temas também serão debatidos nesses próximos dias aqui, nessa segunda semana de trabalhos da Assembleia Geral. Na quinta-feira, pela manhã, haverá uma celebração bem importante aqui na Assembleia Geral. Todos os anos a Assembleia propõe um diálogo interreligioso, também um diálogo propondo o ecumenismo. Para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com o Padre Marcos Barbosa, que é da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Padre, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigada por nos atender aqui nos Dons da Igreja. Para quem está em casa entender, qual é a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso? Boa tarde a você, minha querida amiga, irmã, a todos que nos acompanham nesse momento. Se trata de diálogo em dois campos diferentes, mas que se complementam. O campo ecumênico é o campo do diálogo entre as igrejas cristãs. Temos vários pontos em comum como igrejas cristãs. A Bíblia, a centralidade de Jesus Cristo e tantos outros elementos. Então, o diálogo ecumênico se trata desse campo entre as igrejas cristãs, de proximidade, de escuta, de diálogo, de caminhos de unidade. O diálogo interreligioso já está no campo da relação do cristianismo com as outras tradições religiosas da humanidade. Normalmente é um campo onde fortalecemos mais a busca do encontro e do diálogo entre as religiões em busca da paz, em vista da paz. É um diálogo também super importante que o Papa Francisco tem sempre acentuado na sua vida, no seu testemunho, em cada ação e palavras também. E o interessante é que a igreja no Brasil, no mundo todo, mas sobretudo no Brasil, a nossa realidade aqui, como esse empenho pela paz, pelo respeito, tem sido cada vez maior. Tanto que já é uma tradição aqui na Assembleia dos Bispos, todos os anos, ter uma celebração ecumênica. Isso nasceu também já da origem das Assembleias da CNBB. Imagina, foi Dom Aloísio e Dom Paulo Evaristo Arnes que pediu à Assembleia que acolhesse a proposta da presença de irmãos de outras igrejas cristãs durante a Assembleia. Essa proposta depois ficou expressa de uma maneira mais viva com esta celebração ecumênica ou interreligiosa. É uma expressão então de uma busca da origem da CNBB e das assembleias, acolher portas abertas, uma igreja de portas abertas, acolher no respeito, na convivência e na escuta os irmãos das outras igrejas cristãs. Então é bonito ver essa história também, né? Que às vezes não é conhecida também por todos. Imagina Dom Aloísio, Dom Paulo Evaristo Arnes, com essa sensibilidade ecumênica, aberta de diálogo. Essa tradição é muito linda, o ecumenismo é atraente e apaixonante.
Sobretudo o que a gente tem visto e acompanhado a realidade do mundo todo, sobretudo ali na faixa de Gaza, a intolerância, o fundamentalismo, como é bonito a gente ver o respeito entre religiões cristãs e não cristãs, né? E na próxima quinta-feira será uma celebração também, só que dessa vez interreligiosa, é isso? Isso, como no ano passado. A gente chama um ato interreligioso. Então haverá a presença das igrejas, algumas das igrejas cristãs, que são muitas, né? Mas a igreja presbiteriana, a igreja luterana, que nesse ano de 2024 está completando 200 anos de presença luterana no Brasil. Então a presença luterana também durante o nosso ato interreligioso, na quinta-feira, a presença também da igreja metodista e a presença novamente, como no ano passado, de duas grandes tradições religiosas, uma expressão também de paz. Estávamos juntos para rezar juntos. O judaísmo, haverá a presença de um rabino, de um judeu, e a presença de um sheik do Islã. Então, essa é uma expressão viva. É bonito a gente falar, é preciso estudar, falar, se formar na dimensão ecumênica interreligiosa, mas tudo isso precisa ser acompanhado por gestos concretos. Eu creio que na quinta-feira é um dos gestos concretos para a gente celebrar e se alegrar também com isso, de podermos unir também tradições diversas nessa busca da paz. E quando a gente se coloca para rezar, para estar junto, para orar junto, é uma mística profunda de comunhão e dá certo. E é interessante porque o episcopado está aqui justamente pensando na evangelização, em como fazer com que esse amor de Deus possa chegar de uma forma mais eficaz, mais abrangente no coração de todos. E quando a gente fala desse ecumenismo, também é isso, né? Porque todo mundo quer, no final, é levar o amor de Deus, né? E a gente entender também que o ecumenismo não significa colocar tudo no mesmo saco, vamos assim dizer. O ecumenismo acontece com identidades. E quando você se reconhece cristão, no nosso caso, católico, você sente o desejo de ser ecumênico pela nossa própria identidade cristã, pela própria vida e testemunho e missão da nossa própria igreja. Então, o ecumenismo como diálogo interreligioso é encontro entre diferentes e é preciso que a diferença aconteça. E nessa diferença a gente vai buscando consensos, caminhos de unidade e expressões de paz. Padre Marcos, para a gente encerrar a nossa entrevista, como é para o senhor estar aqui na casa da mãe? Sei que é muito devoto de Nossa Senhora, poder participar de mais uma assembleia. Isso é uma alegria, é um aprendizado, né? E junto também com todos os trabalhos, com todas as falas, o bonito da gente sentir o clima que existe aqui na casa da mãe, né? Um clima de acolhida, um clima de paz, de acolhimento, de respeito e de alegria de convivência. Aproveito para mandar um abraço para minha mãe também. Que está lá em Brasília acompanhando. Isso mesmo, bem atenta a tudo. Padre Marcos, olha, quero agradecer muito, viu, a sua disponibilidade de entrar conosco ao vivo aqui no finalzinho dessa segunda-feira já e explicando e dando essa aula para a gente sobre respeito, sobre ecumenismo e sobre diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado. E o ecumenismo e o diálogo interreligioso são dimensões intrínsecas, vem por dentro mesmo, constitutiva da nossa fé. Animemos esse caminho. Obrigada. Padre Marcos, então, que é assessor da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, já falando dessa próxima celebração na quinta-feira, esse ato interreligioso na quinta-feira aqui no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida. Hoje pela manhã foi realizada a tradicional entrevista coletiva, falou-se um pouco dos temas debatidos e o Leandro Oliveira, nosso repórter, acompanhou essa coletiva. Olá, Leandro! Oi Camila, boa tarde para você, também a todos que nos acompanham. Na coletiva de imprensa de hoje, os bispos falaram com jornalistas sobre 3 temas principais: o desafio da evangelização para as juventudes, também os projetos Missões e Igrejas Irmãs e também a inteligência artificial a favor da evangelização. Sobre essa ação missionária junto aos jovens, Dom Wilson Basso respondeu como a igreja pode chegar à juventude, que é denominada hoje sem religião, um percentual muito crescente aqui no nosso país. Eu vejo as novas tecnologias, redes sociais, a comunicação, televisão, rádio, tudo eu vejo como grande possibilidade. Nós temos que nos abrir e temos que saber usar. Então, eu acredito que um dos caminhos é, de fato, a gente poder usar adequadamente, com coragem, criatividade, as redes sociais, toda a comunicação, porque a juventude é conectada, especialmente agora a geração Z, né,
que já nasce com o celular na mão. Então, nós não podemos fugir disso e fazer com que valores, evangelho, tudo isso chegue ao coração das juventudes. A Comissão para a Comunicação está trabalhando com aqueles que nós chamamos de missionários digitais, né? De que fala o número 17 da síntese do sínodo, né? E já naquele documento Rumo à Presença Plena já falava também. Então, nós estamos trabalhando jovens missionários digitais, que são os influencers, né? Fazendo com que eles tenham consciência. Eles estão usando também inteligência artificial, né? Estão usando as redes e tudo, né? Então, como eles tomarem consciência da importância que ele tem nas redes. Na outra assembleia, nas últimas diretrizes, a missão era um dos 4 pilares. Agora, a missão não é mais pilar. A missão é entendida como natureza. A Igreja do Brasil se torna mais missionária com esta história do projeto Igrejas Irmãs, 52 anos de história. Nós temos uma igreja mais missionária hoje, não só falar de missão, mas realmente viver a missão na prática. A 13ª sessão da Assembleia Geral foi realizada no período da tarde de hoje e teve a participação apenas do episcopado brasileiro, sendo limitada, então, a entrada de jornalistas. Volto com você. Muito obrigada, Leandro, por trazer então um balanço aí da entrevista coletiva de hoje cedo aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Algo que me chamou a atenção na entrevista coletiva com Dom Maurício Jardim é quando ele disse que a igreja nasce para a missão. Então, todos somos missionários e aqui os bispos também são missionários. Quando eles chegam aqui em Aparecida, eles vêm como romeiros também, trazendo no coração a sua igreja particular, toda a sua diocese, a arquidiocese e todo o seu povo. Então, aqui os bispos também têm esse momento para que possam rezar diante da Rainha Padroeira do Brasil, confiando o seu povo. Ontem, pela manhã, a missa foi presidida pelo Núncio Apostólico Dom Giambattista de Quatro. E ele falou um pouquinho dessa perspectiva do amor do episcopado a Nossa Senhora, ao que move, que é a cruz de Cristo. Enfim, vamos ver o que nos disse no Núncio Apostólico Dom Giambattista de Quatro. Jesus conforta, Jesus ajuda, Jesus nos socorre. E com a presença de nossa Mãe, a Virgem Maria, com a presença sempre constante da Imaculada, da Mãe de todos. E é muito importante a gente destacar que aqui é um momento onde os bispos chegam para discutirem o tema central, que nesse ano fala sobre a realidade da Igreja no Brasil, a atualização das diretrizes gerais, entre outros temas prioritários, como a questão da evangelização para as juventudes, a inteligência artificial, enfim, são muitos temas que serão debatidos até a próxima sexta-feira. Mas aqui também é um momento de comunhão, de partilha, onde os bispos se encontram, depois de um ano, eles se encontram novamente aqui e podem falar das suas realidades, dos desafios da Igreja do Norte, que é tão diferente da Igreja do Sul, da cultura. Então é importante também esse momento de comunhão do episcopado brasileiro. Agora, no período da tarde, o centro de eventos ficou restrito apenas para o episcopado. Foi uma sessão reservada, privativa. Amanhã, no período da tarde, também será da mesma forma. E de manhã, na Santa Missa às 7 horas da manhã, a intenção especial será pelo Jubileu de 2025, Somos Peregrinos da Esperança. Amanhã estamos de volta com Dons da Igreja às 6:45 da manhã. Tchau, tchau, uma boa noite para você.